guerreiras. Queridas, nós estamos no treinamento de guerreiras. O tema de hoje é o nome de Jesus. Muitas pessoas até usam o nome de Jesus, falam, sobre o nome de Jesus, mas poucas pessoas reconhecem realmente a autoridade que há no nome de Jesus e como o Senhor Jesus ele adquiriu essa autoridade. E eu gostaria de ler com vocês no livro de Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, para que nós possamos compreender a respeito da autoridade do nome do Senhor Jesus. Diz assim, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele é Deus. Amém, amados? E aqui está falando que ele, sendo Deus, tendo plenamente a natureza de Deus, ele não reivindicou ser igual ao Deus Pai. Amém? Versículo 7. Mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. O Senhor Jesus, quando ele veio aqui na terra, para viver durante um tempo como um ser humano, ele esvaziou-se a si mesmo, porque ele deixou ali a sua posição, vamos dizer assim, a sua posição como Deus, e ele veio viver como um ser humano comum. Ele esvaziou-se de si mesmo, entendem, amadas? E quando ele esteve aqui na terra, ele não usou os seus poderes de Deus, ele viveu como ser humano. E todos os milagres que o Senhor Jesus ele operou foi através ali da unção do Espírito Santo de Deus, através do Espírito Santo que estava ali sobre ele. Amém? E tanto que na tentação do Senhor Jesus lá em Mateus 4, quando Jesus estava com fome, o diabo ele falou, olha, se você é filho de Deus, então transforma essas pedras em pão. O Senhor Jesus ele não usou os seus poderes de Deus para benefício próprio, para pegar aquelas pedras e transformar em pão e comer. Não, ele não fez isso. Ele esvaziou-se completamente a si mesmo. Mas quando ele estava no deserto, ali junto com a multidão, os discípulos, que faltou comida, ele, através ali da unção do Espírito Santo, ele fez ali uma multiplicação para saciar a multidão, para saciar as pessoas. O Senhor Jesus também, por exemplo, na hora que ele estava sendo crucificado, ele poderia ter descido daquela cruz, ter usado os seus poderes de Deus, mas ele não fez isso. Amém, amadas? Ele não fez isso. Aquelas pessoas só estavam fazendo aquilo com ele porque ele estava permitindo. Ele esvaziou-se de si mesmo. Amém? E assumiu a posição ali realmente de um ser humano. Vencendo ali as tentações, passando por situações que o ser humano comum passa. Amém? Versículo 8. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e a morte de cruz. A palavra do Senhor nos ensina a nos humilharmos a nós mesmos, E foi isso que o Senhor Jesus ele fez. Ele se humilhou a si mesmo. Vocês lembram logo no começo desse treinamento, quando a gente falou a respeito de Lúcifer, que ele se exaltou sendo um anjo criado por Deus, ele se exaltou, queria ser que nem Deus, queria subir ao trono de Deus. Mas o Senhor Jesus, pelo contrário, ele sendo Deus, ele tendo plenamente a natureza de Deus, ele se humilhou a si mesmo. Ele se humilhou a si mesmo, ele não se exaltou, não, ele se humilhou a si mesmo e assumiu a forma de um ser humano e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele entregou-se a si mesmo. Amém? E aí, olha só, versículo 9. Por isso, por causa dessa obediência, dessa humildade, Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome. Amados, eu vou dar aqui um exemplo bem simples. Não sei se é bem um exemplo adequado, mas vamos imaginar aí uma posição, por exemplo, nas Forças Armadas. Digamos aí, você imagine a mais elevada posição ali nas Forças Armadas. Digamos que ele tem ali uma autoridade sobre várias pessoas
e o que ele manda acontece, vamos dizer assim, né? Dentro das Forças Armadas. Estou dando só um exemplo. Então, o nosso Deus, ele exaltou sobremaneira, né, o nome do Senhor Jesus, a mais elevada posição, a mais elevada posição, acima de qualquer outro nome. Versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Ou seja, o nome do Senhor Jesus é como se ele tivesse ali ficado famoso, né? Como não é, né? Ficou famoso nos céus, na terra e debaixo da terra. Porque o Senhor Jesus já era Deus, né? Já é Deus, né? Então, ali no céu, já era conhecido pelos anjos, os demônios, eles já conheciam o Senhor Jesus. Mas o nome do Senhor Jesus também ficou conhecido aqui na terra, né? Então, nos céus, na terra e debaixo da terra, né? Então, vamos explicar dessa forma para que vocês possam compreender. Então, o nome ficou conhecido em todos os lugares, né? Nos céus, na terra e debaixo da terra. Interessante, aquela passagem, vocês podem acompanhar lá no livro de Mateus, no capítulo 8. Eu vou ler aqui com vocês, espera aí. Mateus capítulo 8, quando um centurião ele vai falar com o Senhor Jesus. E eu vou ler aqui, a partir do versículo 5. Olha só que interessante. Mateus 8, a partir do 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe rogava, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e horrivelmente atormentado. Respondeu Jesus: Eu irei e o curarei. O centurião, porém, replicou: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente dize uma palavra e o meu criado há de sarar, pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isso, e ele faz. Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Veja, por que Jesus se admirou da fé desse homem? Porque ele entendeu aqui a autoridade que o Senhor Jesus tinha. Que só bastava uma palavra que o Senhor Jesus dissesse, aqueles demônios que estavam ali, agindo na vida do empregado dele, bastava uma palavra. E os demônios tinham que obedecer, porque Jesus ele tem autoridade. Vocês entendem, amadas? Então, esse homem, ele captou isso. Ele captou a grandeza da autoridade que o Senhor Jesus tinha. Vocês estão entendendo, amada? Então, o nome do Senhor Jesus, ele tem essa autoridade. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Só para concluir aqui, Filipenses, voltando, né? Para Filipenses capítulo 2. Vou ler aqui, vou repetir aqui o versículo 9. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então veja aqui a grandeza da autoridade do nome do Senhor Jesus. O nosso Deus Pai, o exaltou à mais elevada posição. Inclusive, tem uma passagem bíblica também, lá no livro de Efésios. Eu vou ler aqui com vocês o capítulo 1. Eu vou ler só um trechinho aqui que fala sobre isso. Deixa eu procurar aqui para mostrar para vocês. Efésios 1, a partir do 20. Olha só o que diz. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos e entronizando à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. Então, o que aqui está falando? Aqui está falando que o mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos,
entronizou ele à direita de quem? À direita de Deus, entronizando à sua direita. Aqui está falando que o Senhor Jesus, ele está à direita de Deus, nas regiões celestiais, que está muito acima de toda a potestade, autoridade, de todo o poder, de todo o domínio e de todo nome que se possa ser pronunciado. Não somente nessa era, mas da mesma forma na que há de vir. Também sujeitou tudo o que existe debaixo dos céus e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há e o concedeu à igreja. Aqui está falando que o Senhor Jesus, ele tem autoridade sobre tudo que há, sobre todas as coisas. Tudo está sujeito à autoridade do nome do Senhor Jesus. E tudo que existe está debaixo dos seus pés. Amém, amados? Olha só, que autoridade existe no nome do Senhor Jesus. Às vezes as pessoas reconhecem a autoridade humana, né? Uma autoridade política, né? Uma autoridade ali, a autoridade militar. Mas o nome do Senhor Jesus está acima de todo nome. A autoridade do Senhor Jesus é no céu, na terra e debaixo da terra, em todos os lugares, para que você possa compreender a dimensão da autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Amém? Só para concluir 23, versículo 23. Que é o seu corpo, né? E o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em qualquer circunstância. Então, amadas, que nós vamos compreender a autoridade que há no nome do Senhor Jesus, a qual o nosso Deus Pai, né, exaltou o seu nome acima de todo nome, colocou ele na mais elevada posição, porque o Senhor Jesus, ele se humilhou a si mesmo. Ele veio morrer por nós. Ele esvaziou-se a si mesmo em obediência ao Deus Pai. Por amor ao Deus Pai, por amor à humanidade. Então Deus Pai, ele o honrou. Deus Pai o honrou e colocou aí o nome do Senhor Jesus na mais elevada posição. Então, quando você falar, né, sobre o nome do Senhor Jesus, primeiro, tenha temor. Quando você for falar a respeito do nome de Jesus, tenha temor, porque não é qualquer nome. E outra, amados, agora você vai compreender o peso da autoridade que há no nome do Senhor Jesus e creia nessa autoridade quando você estiver usando esse nome. Amém, amados? Em nome do Senhor Jesus, fiquem todas na paz, em nome de Jesus.